Agora, na Kaiowá FM, você ouve Entre Laços, com a doutora Márcia Espada. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Boa tarde. O tema que eu escolhi para nós conversarmos hoje é a respeito dos amigos na adolescência. O que normalmente muitos pais dizem com relação às más companhias. Então é bastante importante, antes de pensarmos em questão de más companhias, já que eu estou conversando sobre os jovens e adolescentes na puberdade, iniciando a adolescência, 11, 12, 13 anos, que primeiro é muito importante pensar que nós não podemos controlar os amigos, né, o tempo inteiro dos filhos. Quer dizer, só que para isso a reflexão sempre volta na mesma tecla, é com relação à educação. O que nós podemos oferecer é uma educação voltada para que os filhos internalizem através dos limites, através dos sim e não colocados e do exemplo dos pais, eles, e uma série de outros segmentos, eles possam ir aprendendo a cuidar deles mesmos. Mas quando chega nessa fase da adolescência, é muito comum esse confronto consigo mesmo. É onde o jovem começa a testar quem ele é, tentar entender o que ele gosta, o que ele não gosta, quais as pessoas que afinam com ele ou não, de modo geral. Nós estamos falando isso de uma forma geral. Então, veja bem, é normal que haja algum grau de oposição ao que ele já viveu antes. Se ele foi, às vezes, uma criança mais comportada na infância, obedecendo de uma forma mais regrada, ele vai ter talvez algum grau de rebeldia, de ir contra, enfim, para poder ir nesse acerto, ele ir se encontrando. Então é importante também os pais se prepararem para exatamente que os filhos, ao irem crescendo, eles vão ganhando autonomia e a cada etapa tem um confronto diferente. Só que quando é criança, você pode controlar, segurar pela mão, não deixar sair, enfim. E quando eles vão crescendo, aí sim, a educação do lar, ela é muito mais importante, porque você não tem como controlar o tempo inteiro. Então, o primeiro ponto, com relação ao que se chama de más companhias, eu sempre sugiro que a nossa casa, inclusive já teve um programa sobre isso, nossa casa não é um hotel, né? É um lar, que quanto mais você puder abrir a porta e receber os amigos, proporcionar conversa, encontro, fazer uma comidinha junto, preparar um lanche, quando são pequenos aqueles acampamentos que criança gosta de fazer, vez ou outra, um dormir na casa do outro, você vai conhecendo, e na medida que eles vão crescendo, proporcionar esse prazer de estar em casa, seja casa pequena, casa grande, nós já conversamos sobre isso, isso não é o mais importante, o importante é eles se sentirem acolhidos. Se a casa é um lugar de prazer, de alegria, que eles não vão ter aquela confusão, uma discussão, uma tensão, é evidente que eles vão preferir muito mais estar em casa numa determinada fase que ainda não tem tanto equilíbrio emocional, tanta autonomia para estar percorrendo por aí, enfim, saindo à noite. Então, essa fase é muito necessário que haja uma disponibilidade do pai ou da mãe, ou se vivem juntos, né, do casal, para receber amigos, para proporcionar realmente a permanência não trancado, mas com prazer. Porque ninguém gosta de ficar em casa sem ter o que fazer. Então também, se você não se preocupa em proporcionar um filme, uma sessão de cinema, vamos trazer, enfim, buscar um filme numa locadora, ou um deles tem algum filme, sugerir, enfim, permitir que eles possam fazer lá pipoca com cinema, preparar qualquer coisa, mas que muitos pais dizem, nossa, mas eu chego exausto do trabalho.
ainda vou ter que esbarrar naquela criançada ou naquela garotada toda, é insuportável. Bom, o que é insuportável é eles chegarem numa certa idade, na adolescência, e preferirem o tempo inteiro ficar na rua. Rua é lugar, sim, de diversão, não é lugar para ficarem testando, né, essa oposição própria da adolescência. Que bom que eles possam testar, poder se conhecer em casa, poder ter um espaço em casa que permita, que quando eles possam sair, né, os pais, em vez de controlar, já conheçam mais ou menos os seus amigos, já tenham, aí eles podem ir no passo a passo, ganhando autonomia, também de fazer um passeio, ir até uma praia, até um shopping, numa livraria, num teatro, enfim, eles vão ganhando, na medida que vão crescendo, sua autonomia. Então, essa questão de mais companhias, ela, claro que, eventualmente, em situações excepcionais, preocupa, que também eu recebi alguns e-mails dizendo assim, bom, meus filhos andam com pessoas que não têm nada a ver, que são companhias indesejáveis e eu vou proibir. Às vezes é importante parar para refletir por que aquele jovenzinho, aquela jovem, está procurando justamente aquele menino, aquela menina que é extremamente transgressor, que está sempre realmente fazendo muita bagunça, faltando aula, induzindo a fumar, beber, sair, fazer aqueles pequenos roubos em lojas, que isso é gravíssimo. Então, primeiro se perguntar, por que o meu filho está justamente meio que quase que encantado, né? Seguindo essas pessoas. Então, às vezes, justamente o que encanta é porque aquelas pessoas têm coragem, ousadia, eles têm mais liberdade, então vocês vão ter que rever e acertar esse passo, né, para poder pensar o que está acontecendo com o filho. E às vezes é também uma fase comum nessa, como eu já disse anteriormente, de se opor, de tentar encontrar seu próprio espaço, às vezes dizendo, bom, já que meus pais gostam disso, ou eu gosto daquilo, enfim, aquele período que é natural para você, esse embate consigo mesmo, para descobrir o que você realmente quer e o que você se propõe a fazer com a sua vida. Então, se desde lá do início há esse respeito, essa educação, eu volto a dizer, se nós temos no início uma educação que sustenta essa autonomia, que a educação tem que ser voltada para que, desde a criança, inclusive, né, para chegar no adulto, eles possam aprender a cuidar de si. Nós não podemos permanecer o tempo inteiro ao lado, nós vamos acompanhando e ensinando. E depois eles vão cada vez mais aprendendo a cuidar de si. Então, as más companhias, em alguns momentos, sim, você, excepcionalmente, você vai precisar afastar, radicalizar, impor, enfim, são outras questões que eu não vou abordar todos esses segmentos. Mas o mais importante é que dentro de um quadro bastante razoável, você tem como conversar, né, expor as suas preocupações, por que esse jovem que está se expondo tanto, quais são as consequências que podem advir desse tipo de comportamento. Enfim, tem vários caminhos, principalmente a partir do diálogo, da conversa e do exemplo de casa, que as más companhias, vamos botar entre aspas, podem ser evitadas, até porque nós temos que preparar exatamente os nossos filhos para eles mesmos não serem más companhias para os outros. Uma boa tarde para todos. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Você ouviu o programa Entre Laços, com a doutora Márcia Espada.